Maravilha. Boa tarde, pessoal. São 5 horas da tarde, como de costume, nessa quarta-feira. Nós estamos aqui com 2 convidados maravilhosos que eu vou apresentar oficialmente daqui a pouco. Já super feliz, né, de ter mais um Lift Talk. E aí eu sempre explico o que é o Lift Talk, né, e o que a gente faz aqui no Lift Talk. O Lift Talk é uma das iniciativas dentro do ecossistema do Lift, e o Lift é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, que é uma iniciativa da FENASBAC, nós, e do Banco Central, o órgão regulador. Para quem não conhece, a FENASBAC é a Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central. Então, o Lift é uma parceria Banco Central, servidor Banco Central. A gente está na 3ª edição esse ano, super orgulhosos de ter parceiros como a Cielo, que está aqui hoje. Esse ano é um ano muito importante para a gente, porque a gente está com 25 projetos selecionados, a gente nunca selecionou tantos projetos, a gente nunca teve tanto parceiro, a gente nunca selecionou tanto projeto, e a gente nunca teve tanto trabalho na vida, né? Para conseguir gerenciar todo mundo e dar esse início bacana. O Lift é esse espaço de aceleração de fintechs, né? ou de, na verdade, mentalidade porque a gente tem bancos tradicionais, né? e pessoas de dentro de bancos tradicionais que enviaram projetos inovadores na área financeira e foram aceitos. Então, já passou pelo Lift projetos vinculados a Banco do Brasil, Sicoob, né? E a gente tem fintechs que se formaram, né, dentro do próprio Lift. Para mim, é um prazer enorme, então, estar conversando com a Ana Fusco e com o Gustavo Burim, que eu faço uma apresentação prévia, né, como de costume de vocês, e já abro para perguntas. Esse é um espaço de muita pergunta, vocês têm acompanhado, Gustavo e Ana, nossos Lift Talks, né? Então, a gente usa muito o pessoal que está aqui, já dando um oi para a gente. Já tem o pessoal da Paulpix aqui, ó, Rodrigo Pereira da Paulpix aqui, Patrícia Prado, Javier, que está num projeto do Lift com a gente, já tem um pessoal aqui já dando um oi para vocês. Mas vamos lá. A Ana, né, a gente estava conversando, a Ana tem um histórico de marketing antes de inovação startup. Ela passou por Extreme Sports, Red Nose, né, numa universidade americana, Liberty University, e na PwC, para quem, né, ou PricewaterhouseCoopers, que é um nome bonito de falar, né? E aí, na Telefônica, né, esse processo já caindo no processo de inovação startup, com a Wayra, que é um hub de inovação da Telefônica. Para quem não conhece, gigante, né? É um hub que tem na Espanha, Reino Unido, Alemanha, Brasil, Colômbia, Argentina. Os caras botaram aqui só 250 milhões de investimentos, já investiram só 250 milhões do último número que a gente tem. E a Ana depois passou por Softplan, uma software house grande no Brasil, e aí entra na Cielo, no Garagem Cielo, na área de inovação Cielo, e agora está com a gente também no belíssimo histórico e currículo, não menos importante do nosso amigo Gustavo, que é um cara que caiu cedo também, né, na área de inovação e tecnologia, mas o Gustavo acho que obrou mais, essa é a minha humilde opinião. O Gustavo é web builder IBM, assim, né, cara? Assim, um cara que quer, né, cair lá dentro de IBM, Microsoft, parte de requisito, especificação, pagando pecado de vidas passadas, né? Muito assim. Passa por Accenture, e aí, né, uma parte de delivery, né, de entrega, agilidade, e aí vai para o Garagem Cielo, que é um espaço que a gente gosta muito e respeita muito, né? O Garagem Cielo está debaixo de uma diretoria fintech da Cielo, né, da Cielo Fintech, e é esse espaço também que a gente entende, né, parecido com o Lift, que é um espaço de POCs, de prova de conceito, né, que se desenvolvem e que, só que diferente do Lift, no caso da Cielo, podem virar solução de portfólio da Cielo, né? A Cielo pode olhar aqui e falar, não, você, amigo, aqui para dentro, essa solução aqui.
Tendo os dois apresentados, eu tenho duas perguntas para os dois ao mesmo tempo, que é o que eu faço. Assim, né? Primeiro, porque vocês não gostam de empresa pequena, não? Quando é que vocês vão chutar o pau da barraca e abrir uma startup só de vocês? Né? Porque vocês parecem que só gostam de empresa grande. Então, essa é a minha pergunta, né? Por que tanta empresa grande? Por que tanta coisa estruturada? E quando é que vocês vão abrir startup de vocês? E aí podem se apresentar um pouco mais formal, mas a pergunta fica. Rodrigo, primeiro... Posso começar? Rodrigo, primeiro quero agradecer pelo convite. É um prazer aqui estar representando a Cielo e obrigada até pela grande apresentação aí que você fez. Por que não, né? A gente ainda não abriu uma startup. A gente conversa com tantas startups que eu acho que seria assim, sei lá, né? Mais para frente, quem sabe, ninguém sabe, né? Então a gente, eu gosto de conversar bastante com startup, gosto de ver os desafios que eles têm. Mas por enquanto ainda não surgiu esse negócio na veia para abrir, tá? Uma startup. Estamos no pensamento ainda. Apesar que o Garagem é um grande startup, né? O Cielo Fintech é um grande startup. Então, faço um link aí que a gente já participa de uma grande startup aí. Obrigado também, Rodrigo. Acho que queria que minha mãe tivesse visto a sua apresentação, com certeza ela ficaria bem mais orgulhosa do filho, porque eu falo as coisas que eu faço, ela não entende. Mas brincadeiras à parte, assim, acho que eu fui muito abençoado por Deus, que todos os ramos de atividade que eu quis passar, eu estava na empresa líder, né? Acho que todas essas que você conversou são empresas líderes, seus mercados, e eu tive essa grande sorte, assim, e bênção mesmo de Deus de me colocar em times maravilhosos, lugares que, de fato, eu aprendo mais do que ensino. Então, quando eu vou abrir uma startup, acho que quando eu sentir que eu posso já estruturar alguma coisa, mas eu não vejo isso acontecer nos próximos anos, porque eu acredito que eu sou melhor como parte de uma engrenagem do que o motor sozinho, assim, puxando um vagão, assim. O meu perfil é um pouco mais desse. Acho que é isso. Para não dizer que eu só boto convidado em roubada, eu tive a minha, e foi bom enquanto durou. Eu tive a minha de VoIP, tá? Só para vocês terem ideia, como a pessoa não bate bem da cabeça. Com asterisco, com diabo, assim, achando que ia dominar o mundo, seria maior que o Skype, quando o Skype era algo, né, grande. Assim. Mas bacana, a gente está trazendo aqui vocês para ter uma conversa sobre Bank as a Service, sobre fintechs, e essa coisa que a gente está chamando de revolução a caminho, né? Então, mas antes, eu vou pedir por umas coisas. Uma, para quem está nos assistindo, quem ainda não assinou o canal, assina o canal. É super importante para a gente, né, saber quem está aí, poder conversar e poder notificar vocês das nossas falas. E aproveita que você está assinando o canal, clica no sininho para você receber a notificação toda vez que a gente for falar, e as falas são super importantes. A segunda, já avisar para as pessoas que já podem pensar em perguntas. Quem está assistindo a gente no YouTube, né, já pode pensar escrevendo. Daqui a pouco a gente começa a puxar perguntas para a Cielo, para a Ana e para o Gustavo. Eu vou abrir uma conversa prévia antes de falar de Bank as a Service e de falar de fintechs, que é uma ideia de open innovation, de inovação aberta, né? Vocês dois têm um histórico de inovação aberta, de projetos de inovação aberta. Por que vocês acham que esse é o modelo? Por que vocês acham que a inovação aberta funciona tão bem? E o que vocês trazem de histórico de inovação aberta aí para compartilhar com a gente? Eu acho que o essencial da inovação aberta, e porque a gente acredita que funciona, porque em diversos cenários, quanto mais aberto você faz as coisas, mais escalável é a sua solução. E visto que a gente está num país em que a gente sempre busca competitividade e que
os players, vamos dizer, não é porque o mercado potencialmente é comoditizado que ele é fraco, né? Às vezes, eu gosto de ver, todo mundo usa calça jeans, né? A super commodity, mas assim, mas você tem diversas marcas de jeans e você tem a sua predileta, por algum motivo você sempre compra lá. Então, eu acredito que a inovação aberta é um diferencial de verdade perante um mercado específico, seja ele qual for. Né? No nosso caso, esse mercado de simplificar e impulsionar negócios para todos, né? Para os nossos clientes, para os clientes dos nossos clientes. E com isso, a gente vê que uma solução, quando ela nasce já pensada, aberta, é impressionante como o caminho dela fica muito mais claro e muito mais rápido também, né? A gente tem alguns exemplos, a gente vai falar mais lá para frente, mas a gente acredita que dessa maneira a gente não constrói algo da nossa cabeça para a gente usar. A gente constrói algo que a gente fez pesquisa, que a gente entendeu de fato qual é a dor do cliente, para não fazer uma solução que resolve o problema de 6 pessoas, mas fazer uma solução que resolve o problema de mais de 1,5 milhão de clientes que a gente tem, e como que a gente pode também, com essa forma aberta, ir inteirando essa solução. Né? Aí a Ana fala com mais propriedade, mas a inovação não é ser disruptivo todo dia, muitas vezes é incrementar. E quando você está aberto, é muito mais fácil incrementar. Acho que é um pouco da minha visão essa. Não, eu concordo 100% com o Burim, com o Gustavo Burim. E inovação aberta, falando um pouco de empresa, né? Quais são os benefícios de inovação aberta para dentro de uma empresa? Agora falando sem segmentos de empresa. A gente tem 2 grandes benefícios, né? A gente tem uma geração de uma nova receita, né? Porque então, lembrando que o segmento faz muito bem o core dele, porém, às vezes, algumas adjacentes ele pode incrementar. E quando a gente fala de 2 benefícios, além da receita, novas receitas entrando, é o save interno, né? Nenhuma empresa é boa em tudo, né? Então, às vezes, a empresa não é tão boa no jurídico, então por que não trazer uma inovação aberta para dentro do jurídico? Não é boa em toda a parte de venda, em CRM, etc. Então, eu acho que isso complementa muito uma empresa. E falando da Cielo, a gente preza muito por isso, né? A gente olha muito o mercado de inovação aberta justamente para isso, sempre levar o melhor para o nosso consumidor final, lembrando que a gente gosta mesmo de simplificar as coisas para os nossos clientes. Então, nada melhor do que, às vezes, uma inovação aberta para trazer essa essência. Massa. E é engraçado, né? A gente já conversou antes, assim, o garagem né, esse processo aberto, né, onde vocês trazem, o Lift também toda vez que a gente vai explicar o Lift, as pessoas ficam assim, mas isso é o Banco Central? E a gente fala isso é o Banco Central. Mas as fintechs vão para lá falar isso, as fintechs estão indo lá e o Banco Central está entendendo a regulação de forma aberta, né, usando o processo de inovação aberta para saber como é que ele pensa a melhor regulação. Deixa eu dar um oi para o pessoal da Caleia está aqui, pessoal do Poulpix está aqui, pessoal do Tap on Phone está aqui, e a nossa queridíssima amiga Bebel, da Unidas, que estava no ano passado com a gente. Essa está sempre aqui com a gente. Bebel, muito bom te ver por aqui de novo. Vamos começar, então, a nossa conversa. Assim. A gente está num contexto, no mundo, de sistema financeiro aberto, né? Que a gente adora usar a expressão inglesa de open banking. E a gente tem outra expressão do Bank as a Service. Tem um autor que a gente gosta, que vocês conhecem, que é o Brad King, que, além de futurista, né, o cara fundou a Moving, né, um banco digital disruptivo, transformou agora a Moving, né, em outra coisa. Depois, se a gente quiser conversar, a gente conversa. Mas ele tem umas frases que eu adoro, dizendo assim, banco não é onde você vai, banco é o que você faz. Né? Ele fala, o banco em todo lugar, nunca no banco. E uma expressãozinha curta que ele chama de banco onipresente. Né? De novo, essa coisa de dizer, banco, cadê o banco? O banco está aqui. Né? O banco está em todo o sistema, o banco está em todo aplicativo que eu uso. O banco deixando de ser algo, né? Um espaço físico, né? E sim uma funcionalidade. Como é que vocês têm visto, especificamente, né, esse movimento de Bank as a Service? Como vocês têm apoiado esse movimento de Bank as a Service?
Não, legal, Rodrigo. Eu acho, fazendo um paralelo de user interface aqui, de UI, de interface do usuário mesmo, se você vê as primeiras versões dos nossos smartphones, elas tinham todo aquele design 3D, assim, né? Então, a calculadora era aquele negócio que a gente olha super tosco, assim, né? E aquela coisa assim. E a gente foi pesquisar por que isso aconteceu, né? E falavam muito que quando você sai de uma realidade física para uma realidade digital, você não pode tombar de uma hora para outra, senão você não converge. Senão as pessoas vão falar, cara, isso é assustador. Eu tô com medo disso, porque a minha realidade é tão palpável, eu tô indo para uma coisa tão etérea, como computação em nuvem, que no começo os caras, a mentalidade era, você tá maluco que eu vou deixar meus dados na nuvem? E hoje em dia uma startup fala, você tá maluco que eu vou ter que pensar nos meus dados aqui dentro de casa, né? Então, essas mudanças demoram tempo, e eu acredito que com o banco é igual. A gente tem um histórico de, precisa ir no banco, né? Sacar o dinheiro do banco, fazer depósitos, etc. E ao longo dos anos foi evoluindo, e agora com a regulação do Open Bank, as datas já estabelecidas, a gente começa a ver teorias entrando na prática, né? E nessa coisa de teorias entrando na prática, foi o que a Ana comentou sobre inovação aberta. A gente, como Cielo, a gente provê serviços. Então, a gente provê um serviço de pagamento. A gente comenta que ninguém sai de casa e fala, hoje eu vou pegar meu cartão de crédito e passar numa máquina da Cielo, né? Talvez nós, funcionários, a gente pense, mas o cidadão comum que não tem relacionamento com a Cielo, potencialmente não tem essa percepção. Então, a gente entrega, muitas vezes, algo invisível, né? Que passou lá, fez o pagamento. A gente tem mais de 50% do e-commerce brasileiro, e muita gente, nem sei que eu passei na Cielo, comprei em tal e-commerce, comprei em tal site. Então, a gente vê nesse Bank as a Service também essa mentalidade. O que a gente consegue, como empresa que provê já uma cesta de serviços enorme, hoje a Cielo tem quase 90 produtos que estão à disposição do mercado, como que a gente vai conseguir, de fato, construir produtos, evoluir eles para que sejam modularizáveis, para não ser uma coisa do tipo, vem aqui, aí te monta um projeto, e aí você entra numa fila, e aí de repente... Não, é uma questão mais tipo assim, cara, tá aqui, tem uma API para você. Você pode consumir e resolver seu problema para evitar que novos negócios tenham que reinventar a roda. Que hoje ninguém vai construir um servidor de e-mail ou ninguém vai construir um servidor de armazenamento na nuvem, porque as grandes empresas de tecnologia já fazem isso muito bem. Foi o que a Ana comentou, né? Dado que a gente faz muito bem, muita coisa no setor financeiro, faz muito sentido a gente abrir isso e dizer, cara, eu tô aqui, o que você precisa, né, para resolver seu problema? E aí a gente dá os nossos bloquinhos de solução para atender de forma customizada mesmo. Então, a gente enxerga não só o bank, mas tudo que tiver as a service, em termos de tecnologia, pagamento, financeiro, com certeza a gente acredita que é uma estratégia super factível para a Cielo. A gente já tem algumas hoje presentes, né? Mas é algo que faz muito sentido para a gente. Exato, e até mesmo complementando o que o Burim comentou, imagina a gente indo a algum mercado, fazendo alguma ação, né? Nada melhor do que você já ter um Cielo Pay ou um QR Code na hora do pagamento. Então, a gente pensou muito na cabeça do cliente, né? Na jornada do cliente. Como que a gente pode facilitar a jornada do cliente não tendo fricção de pagamento, né? Então, esse é uma mentalidade bem forte dentro da Cielo, sempre pensar que o cliente não nos vê, né? Que a gente seja mesmo transparente, mas que a fricção seja a jornada mais simples possível. E lembrando que Bank as a Service, na verdade, o grande benefício que a gente está falando é uma solução mais alinhada com a necessidade do cliente. Então, se eu vou até a padaria, então como que eu faço essa jornada mais simples possível para o nosso cliente? Então, a gente olha muito por essa vertical. E vocês têm algumas iniciativas, né, Ana? Você estava falando de Cielo Pay, vocês têm uma parte de Cielo QR Code, vocês têm uma coisa de Cielo Superlink, né? E um conjunto de APIs bastante interessantes para as fintechs. Lembrando, o Lift Talk é uma conversa, a gente sempre brinca, Lift Talk é uma conversa para quem está na segunda página, né? A gente não explica o que é Bank as a Service, né? A gente não começa do zero aqui.
E então vocês têm Cielo Pay, QR Code, Superlink, vocês têm a parte, a interface baseada em Android, o Cielo Lio, a parte de e-commerce. O que vocês têm hoje que as fintechs têm usado, podem se beneficiar do que o Gustavo falou? Inclusive, isso não é só Bank as a Service, é Payment as a Service, qualquer coisa as a Service, né? Hoje a gente vê que a gente fala com bastante fintech, fala com bastante empresa, então, no geral, tem necessidades esparsas ali, mas, no geral, a gente consegue criar um denominador comum aqui. Acho que o mais importante é facilidade de integração. Por exemplo, uma fintech, de repente, quer começar a processar pagamentos por algum motivo. Ela tem algum serviço de assinatura, ela quer cobrar alguma mensalidade, ela quer ter feijão com arroz de pagamento. E ela quer conhecer, muitas vezes, não fazer uma análise só comercial, de saber qual que é a sua taxa, né? Ela quer saber a infraestrutura, catálogo de produtos, etc. Hoje, dentro do nosso portal de desenvolvedores, ele consegue, em segundos, literalmente, gerar uma chave para acessar o nosso sandbox e fazer já chamadas no Postman, que é aquele software para fazer chamadas de APIs, né? Já toda certinha de todo o nosso catálogo e-commerce. Então, ele não precisa necessariamente de alguém que explique o produto, ele consegue, obviamente a gente explica também, mas ele consegue olhar tecnicamente e já ver, cara, eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, e a gente tem um pouco mais, no e-commerce, um pouco mais de 40 endpoints de APIs, com serviços diversos. Então ele consegue consultar o BIM de uma bandeira, para saber se aquela bandeira, primeiro, se aquele cartão está válido, para saber se aquele cartão é débito ou crédito, para saber o que ele ofertar para os clientes dele, para, de repente, identificar, jogar uma transação de R$0 ali, só para ver se está funcionando, e também as transações tradicionais aí de crédito, débito, parcelamentos, recorrências, etc. E tem produtos nossos, inclusive, que são um portfólio de APIs agora para as pessoas menos técnicas, que foi o exemplo que você deu, Rodrigo, do Cielo Pay. O Cielo Pay hoje é uma plataforma que ela já foi pensada white label. Ela nasceu pensando white label. Então, hoje o aplicativo Cielo Pay, cada spinner que você vê na tela, cada botão que você faz uma action mesmo, você fez alguma ação, uma chamada, é uma API dentro da Cielo, e essa API está à disposição das fintechs. Então, se você fala, cara, gostei muito dessa funcionalidade de eu poder fazer compras via QR Code. Então, eu quero uma API que consiga identificar o QR Code dos terminais da Cielo, sem problemas. Você não precisa contratar o pacotão white label inteiro. Eu te dou esse pedaço da API, que inclusive é gratuita. A gente assina o que precisa assinar, você tem todos os seus acessos, tudo bem, você consegue utilizar. E linka um pouco com aquela conversa que a gente falou de inovação aberta, né? Então, hoje, a gente, com os pagamentos QR Code, a gente percebeu, se tiver que resolver os dois lados dessa operação, o lado lojista e o lado pagador, né, do portador do cartão, vai ter muita fricção. A gente vai ter que fazer um esforço importante. A gente já tem máquina no país inteiro. Como que a gente resolve só o lado de cá, que aí o nosso lojista não precisa fazer nada, ele só precisa apertar um botão que está lá o QR Code. E foi assim que a gente pensou na API, e por isso que algumas fintechs aí um pouco mais estabelecidas decidiram se integrar conosco. Então, hoje, tanto o Bradesco quanto o Banco do Brasil consegue ler o nosso QR Code, mas você vê o PicPay lê o nosso QR Code, o Mercado Pago lê o nosso QR Code, a Ambi lê o nosso QR Code, a Alimente, né, que a gente uma startup focada também num nicho específico, falou, cara, eu estou com dificuldade, eu quero aumentar minha rede de aceitação. Então, só para concluir, com uma integração de uma API REST, com uma leitura de uma string dentro de um QR Code, você instantaneamente ganha 1,5 milhão de pontos de acesso para poder utilizar o seu produto. Então, esse é o pensamento da Cielo quando a gente pensa numa solução. Como que a gente usa de forma escalável todos os ativos que a gente já tem, que no caso é essa presença tão importante no mundo físico aí dos estabelecimentos. E eu até coloco um ponto aí que a gente, lembrando de inovação aberta, né? Lembrando que o grande core de tecnologia no meio de pagamento da Cielo, por que não as startups utilizarem desse benefício, né? Então, geralmente, quando a gente fala de inovação aberta, acaba sendo uma troca, né? A gente ajuda
a desenvolver, a alavancar, né, algumas partes dentro de alguma fintech, como elas também nos ajudam em alguns segmentos que a gente necessita. O próprio Cielo Pay, rodando em produção, tem 2 startups nos ajudando. Uma para fazer reconhecimento, né, um pouco do Know Your Customer ali, e outra para fazer a inteligência de dados, a nossa push notification que a gente comentou, que é o pensamento que a Ana falou. Isso daqui, eu não sei se a gente sabe fazer, e a gente pode aprender, mas eu não sei se a gente tem o tempo de esperar. Vamos contratar. Então, muitas vezes a gente vira cliente da startup também. A agilidade nos ajuda, né? A startup nos traz uma agilidade boa também. Aqui a gente não tem problema de falar nomes, não. Reconhecimento, vocês estavam com a ID Wall, não era? Isso. Bacana, isso aí. E a inteligência do push a gente faz com a Cinecta, que é uma também que faz parte aqui do espaço de co-inovação do Bradesco aqui em Nova Brabita. Que legal. Você falou da Alimente, assim, essa semana a gente estava conversando com o Marcelo Martins, eles passaram pelo Lift Lab também, na época com a Swipe, e era um projeto muito bacana em 2018. Era um projeto de DLT no Pix, antes do Pix chamar Pix. Né? Um projeto super bacana, primeiro ano, o Marcelo Martins estava lá com a gente. O Marcelo tem umas coisas bem legais, assim, acho que vale a pena olhar, seguir, e ele tem uma conexão com o pessoal que também vocês aceitam, que é o pessoal da Moeda, que é um projeto, é uma fintech com projeto social, né, que fez um ICO, que tokeniza investimento, que tem, né, moeda com impacto social, assim, o pessoal da Moeda também é bem legal, e eu vi que aceita a moeda no Cielo do dia para a noite, como vocês falaram. A gente aceita diversas criptomoedas nas nossas máquinas a partir desse mesmo canal, né? Uma criptomoeda ou um saldo de uma carteira digital, né, que reflete reais, mas é um saldo, né, não é moeda digital, né? Tem uma hora que tem que fazer uma operação de câmbio ali, né? Tem que converter, como que eu posso o meu estabelecimento entender que esses R$6 do meu cashback ou esses X bitcoins que eu tenho representam dinheiro, eu posso de fato comprar algo com isso, né? Quando a gente pensou no projeto, a gente já conseguiu habilitar isso. Então, é bem bacana. E, de novo, é algo sem custo. É só uma questão de integração e de estratégia nossa aqui. Legal. Bacana. A gente está com... A conversa boa passa rápido. A gente já está com quase meia hora de conversa e daqui a pouco os meus amigos, o Alexis Cavalcante, o André Sinqueira lá do Banco Central e do Lift vão falar. Não vai falar de Lift hora nenhuma, né? Porque, na verdade, o bacana da conversa do Lift é isso. A gente conversa de inovação financeira, né? Aberto, assim. Mas vamos falar. Vocês estão com alguns projetos esse ano no Lift Lab, né? Porque agora a gente, né, como virou ecossistema, tem iniciativas. Eu tenho acompanhado alguns junto com vocês. Ana, um projeto que você está acompanhando e o que eles estão propondo, qual é o desafio e o que vocês estão tentando fazer por esse projeto? E, Gustavo, também, que projeto vocês estão acompanhando? Conta um pouquinho para a gente. Bacana. A gente acompanha 3 projetos aí dentro, né? Então, a gente está falando do PREX, do Tapelfone, do Inclusão de Agricultura, Familiar de Agricultura. Então, sempre um pouco voltada à parte de carteira, né? Então, isso a gente consegue ajudar bastante, como o Burim comentou, na parte de integração, de mostrar uma API, de mostrar como que funciona, se eles precisam, o que eles estão precisando, como que a gente pode apoiá-los. Então, não só eu e o Burim a gente apoia, mas se precisar de ter outros mentores que a gente traga mais especialista no assunto, a gente também traz dentro da Cielo. Então, está sendo bem bacana, a gente está tendo boas interações. Tem até um que a gente conversou aí, que é da Costa Rica, né, que é o primeiro fora do Brasil, né? Então, tem uma dificuldade aí para entender como que funciona o meio de pagamento no Brasil. A gente mostra o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, um pouco das regulações que a gente tem aqui dentro. Então, está sendo uma jornada bem bacana, bem interessante para a gente. Estou aprendendo bastante, tá? Não estou só mentorando, mas eu aprendo muito com eles também.
E para mim eu vejo no Lyft benefícios claríssimos. O primeiro dele é tirar a gente do núcleo São Paulo. Abrir, porque de fato a gente não é uma empresa que opera só em São Paulo, é uma empresa que opera no país inteiro. O vídeo famoso da Cielo é levando a maquininha de barco na Amazônia para um estabelecimento que precisava de uma máquina na Amazônia. Então, o quão arriscado é você ter uma estratégia baseada num polo super. Por mais que São Paulo seja gigantesco em número de pessoas e realidades, é muito fácil você se viciar nos problemas e realidades da cidade e não ver outros problemas, outras realidades do país. Assim. Então, quando a gente vê programas agrícolas tão fortes, assim, soluções tão robustas e faltando só aquele extra mile, né, aquela perninha final ali, a gente fala, pô, com certeza a gente pode ajudar e sem o Lyft, potencialmente isso nunca teria passado pela nossa frente. A gente nunca teria potencialmente entendido, pô, vamos lá, de repente, dar uma rodada aqui pelo país, né? Então, a edição passada do Lyft nos provocou, né? Deu essa coceirinha, esse incômodo, então a gente começou a visitar outros polos de inovação pelo país, seja no Sul, em Florianópolis, seja em Recife, lá no Porto Digital, no Rio de Janeiro também, que a gente conheceu startups muito bacanas lá. Então, esse benefício é óbvio para a gente. O outro, como a Ana comentou, é que a gente tem um trabalho nosso de mostrar o nosso portfólio de produtos, dar um atendimento um pouco mais específico, com calma, com as reuniões, com as entregas, né, acredito que rotina e datas geram produtividade, né, na vida no geral. Mas não só isso, a gente tem feedbacks ótimos sobre a própria Cielo. Então, ano passado, a gente fez a integração lá com o Saxpert, que o Saxpert queria, cara, como que eu faço para fazer um saque aqui no estabelecimento, gerando QR Code, etc. A gente falou, não, beleza, vamos aqui, ele gerou nosso QR Code, foi para a produção, estava rolando, e a gente criou ali com o Thiago Godoy, né, que estava representando essa startup, a gente criou um relacionamento com ele de outras startups que ele tem, de outros negócios que não tem nada a ver com o Saxpert, e que, por que pareça, aí eu não vou conseguir abrir tanto essa parte, mas por que pareça, outro negócio que ele teve resolveu um problema de um cliente nosso, um cliente grande nosso. Então, conseguir juntar esses dois universos, de dizer, a startup não só resolve potencialmente problemas da Cielo, mas ele também resolve problemas dos nossos clientes. E a gente ser essa ponte, cara, faz total sentido, assim. Então, eu diria que essa troca é real, mesmo no Lyft, a gente ir lá, primeiro a gente tem que sentar e ouvir o negócio do participante, né, que eu confesso que do ramo agrícola conheço pouquíssimo, né, então sentar, ver o projeto, aí às vezes você já pensa uma solução, aqui o cenário é um pouco diferente por causa disso, aquilo, cara, esses insights são valiosíssimos para a gente, e depois também porque abre o nosso escopo para identificar qual é a realidade do país mesmo, né, quais são os desafios Brasil, dado que essa é uma empresa brasileira que atua no Brasil, quais são os desafios Brasil que a gente consegue ajudar, né? Consegue auxiliar, e não só com o que a gente tem, mas para drivar estratégias para o nosso futuro também. Só tem uma coisa, Rodrigo, acho que deveria ter mais de 3 meses, viu? Porque 3 meses passa muito rápido. Na verdade, a gente sente essa pressão, os projetos sentem essa pressão também, e aí é bacana vocês terem falado, eu vou só fazer o reforço aqui. Quer dizer, a gente vocês estão apoiando a Prex, né, que é uma parte de precatórios, e aí tem uma das coisas muito legais, eu vou denunciar, assim, o pessoal perguntando para a Cielo como é que tem conta scroll sem ser conta scroll, né? Quer dizer, como é que tem uma caução garantia, mas que não é uma conta calção garantia, além do que a Cielo já faz, e essa disponibilidade de conectar com o ecossistema, né? E a gente tentar entender um pouco mais do que eles estão propondo. E aí tem Banco Central, e aí tem Fenasbac, e aí tem parceiro de tecnologia, tem Cielo, para abrir esse leque e achar respostas juntos. O pessoal da inclusão agrícola familiar. De agrícola familiar, que também é um projeto bem bacana, né, de produção agrícola, toda em blockchain, toda rastreada até a ponta para ajudar com crédito. E, de novo, né,
rastreando através de QR Code, todo um processo muito bem amarrado. E nossos amigos da Tepon, que estão aqui, já deram ok, Javier está aqui dizendo, estamos aqui, Costa Rica está aqui, tentando entender um pouco mais o sistema de pagamentos e fazendo pagamento por telefone, assim. Mas o que eu acho bacana também, além dessas 3 que a gente ajuda na mentoria, tem outras que nos procura para buscar como que faz o meio de pagamento, né? Isso que essa troca, na verdade, tem alguns mentores para alguns projetos, mas a troca do batch como um todo é muito legal. Isso é maravilhoso. Foi ótimo você ter levantado isso, né? Assim, ó, para as pessoas que não passaram pelo Lift, você tem um parceiro de tecnologia prioritário e acesso a todos os outros e podendo conversar com todos os outros, né? E aí os outros parceiros passam a se interessar. A gente chama isso de grupo de apoio ao projeto, de gap, né? Então, às vezes você vai estar lá, Cielo e junto, IBM, Microsoft, AWS, R3, Multiled e Seller, todo mundo junto no mesmo projeto, olhando, né, com 3, 5, às vezes 20 servidores do Banco Central, né, olhando ali o processo e pensando em integrações, pensando em Pix, porque agora só se fala em Pix. Um amigo nosso passou por aqui e falou assim, gente, vocês estão concorrendo com Conexão Pix. A gente sabe, a Ana estava no Conexão Pix, o Gustavo devia estar, eu estava, né? Mas essas lives são gravadas e a gente tem mantido essa rotina de quarta-feira, 5 horas. Então, a gente sabe que depois as pessoas vão poder assistir, mas Pix é um grande... É uma questão e o Conexão Pix estava lá. Conectado com a BIP Tecnologia, está aqui também conversando com a gente, mais um projeto. A Dani passou por uma pergunta que eu gosto principalmente para vocês, assim, sabe, assim, fala, mas vem cá, assim, vocês estão fazendo QR Code, apoiando QR Code vai matar a máquina, QR Code vai matar a máquina da Cielo, assim, é verdade, QR Code não mata a máquina, como é que vocês enxergam, né, vocês, dessa história, porque a gente pensa logo da China, né, e faz o pulo, assim, mas... Então, a Daniele perguntou, QR Code vai matar as máquinas? Ótima pergunta. A gente, obviamente, se faz essa pergunta. Eu acho que quando a Cielo, no ano passado, relançou a marca dela, não foi necessariamente só um relançamento visual estético. A gente não só mudou a logomarca, a gente mudou um pouco também a missão da companhia, né? Eu lembro, comparando um pouco a Microsoft, né, que é parceira também no Lift, que ela falava que a primeira missão dela era colocar um computador na casa de cada um. Então, toda casa teria a computer for each house, alguma coisa do tipo. E depois eles falaram, cara, a gente cumpriu isso. Já tá tudo... Cara, a gente fez muito bem isso. Agora, como que a gente pode empoderar as pessoas para elas alcançarem mais, né? Hoje essa é a missão da Microsoft, se eu não me engano, desculpa aí, parceiro, se eu falei corretamente. Mas, na Cielo, a mesma coisa. Hoje, a nossa missão é impulsionar e simplificar negócios para todos. Se vai ser através da máquina. Olha que maravilha ter dois convidados. Né? Gustavo caiu, né? A gente deve estar levantando. E ele estava falando sobre, né, se vai ser impulsionado por máquina ou não, Ana. Na verdade, o que eu gosto de falar bastante não é o meio, né? Não é o meio que você vai fazer, é como você vai fazer, né? Então, se for através da máquina, como o Gustavo estava comentando, ou através do QR Code, o que está por trás é a marca Cielo, é a tecnologia Cielo. Então, é óbvio que a gente está falando no Brasil, né? Como a gente comentou, que tem diversos cenários, diversas culturas dentro do Brasil, então algumas pessoas vão se sentir mais confortável em pagar dentro da máquina, outras ainda não, vai se sentir mais confortável para pagar com QR Code. Então, a gente precisa, né, como a gente fala bastante, que a gente gosta de simplificar o meio de pagamento para os nossos consumidores, e isso leva à simplificação. Então, a maquininha, o QR Code vai matar a maquininha? Cara, não é matar um ou outro, a gente tem que pensar que a Cielo está por baixo disso, entendeu? Se todo mundo começar a utilizar o QR Code, pode ser que em alguns lugares
fica um pouco mais remoto a parte de maquininha, outros não. Então, não tem sim ou não, né? Depende muito da cultura, né, do brasileiro na hora que for utilizar o meio de pagamento. Maravilha. E agora que você respondeu, eu vou voltar com o Gustavo, eu deixei ele de castigo aqui, quem mandou ele cair. Pronto. Problemas técnicos, né? Tá vendo? Assim como a máquina, tem coisas que ainda precisam funcionar, né? O Wi-Fi aqui passou o avião, sei lá o que aconteceu, caiu. A Ana fechou a linha de raciocínio, né? Da ideia de que pagamento é pagamento, não interessa o meio, né? Tem uma infraestrutura gigante aí por trás. Deixa eu dar um alô aqui especial. O Paulo Stein, que é o presidente da FENASBAC, está aqui com a gente hoje. Paulo Renato Tavares Stein, nome completo, para mostrar a importância. Paulão, um prazer te ver aqui hoje. Muito obrigado por estar acompanhando essa conversa. Paulo, que foi um dos grandes incentivadores do desenho do Lift, da FENASBAC, participar desse desenho do Lift desde o começo, que é um projeto que acabou criando a nossa área de inovação na FENASBAC. E aí, eu falando que a nossa área de inovação foi criada, inclusive, por causa disso, eu vou voltar um pouco, assim, uma coisa bem particular de vocês, assim. Acho que em 2017, vocês mataram a área de inovação. Vocês falaram, não tem mais área de inovação aqui. Isso, e aí eu queria que vocês explicassem isso, porque, assim, vocês não mataram a maquininha, mas vocês mataram a área de inovação. Qual é a função de vocês? Por que vocês mataram a área de inovação? Essa história, inclusive, obrigado por reviver ela, que fazia tempo que eu não contava essa, viu? Mas o que acontece é que, historicamente, a Cielo tinha uma área de inovação que era focada, de fato, a ver, cara, qual vai ser o nosso próximo produto, quais são os nossos caminhos, para onde estamos caminhando, né? E uma vez, numa viagem dos nossos executivos da época ao Vale do Silício, conversando ali com as empresas, numa dessas reuniões, assim, estava falando, não, que não sei o quê, estamos aqui e tal. Aí perguntaram, quem é responsável aqui pela inovação na Cielo? Nesse momento, o diretor, que era da época, levantou a mão, assim, e ele chegou e falou assim, cara, vocês vão falhar. Aí, como assim, cara? A gente fez a área, a gente entendeu que a gente tem que ter um time to market acelerado, né? Como assim a gente vai falhar? Uma empresa que move, o volume financeiro que vocês movem, quase 10% do PIB brasileiro, com o número de funcionários que vocês têm, só 5 pessoas, 6 pessoas inovarem, cara, não vai funcionar. A inovação tem que estar difundida pela companhia inteira. Então, por isso que a gente fala até que a gente chama de o garagem e não a garagem Cielo, porque é o projeto de inovação. Qual a diferença de um projeto de uma área, né? Um projeto começa, tem um escopo, tem um objetivo e tem um fim. Então, a ideia do garagem é, de fato, ser, por mais que seja uma estrutura gerencial, a ideia é divulgar a inovação por toda a companhia. Como que a gente faz isso? A gente faz de algumas formas. Uma delas é fazendo iniciativas internas nossas. Então, por exemplo, as startups do Lift, a gente vai lá e faz um talks dentro da Cielo para mostrar, conhece o Lift? Conhece as startups? Olha o que eles estão fazendo. A gente vai lá em algum evento de tecnologia, a gente formata um talks também. Chama as pessoas do mercado para falar sobre algum assunto, chama algum cliente nosso que é importante para falar como ele estruturou a inovação. Fazemos treinamentos também, seja treinamento de tecnologia, seja treinamento de prototipação. A gente capacita a empresa a estar em contato com o assunto que a gente está tão, às vezes as coisas são tão óbvias, mas para o funcionário que está focado em uma atividade que muitas vezes ele não tem tempo de fazer muito bem o que ele faz e também pesquisar sobre o Open Banking, né? Ele não tem 2 horas, eu vou separar 2 horas aqui para pesquisar de Open Banking, mas a gente está tão imerso nesse cenário que a gente consegue compactar isso em 40 minutos, compactar isso num paper interno para ele ler rapidinho. E a outra é que a gente faz as cocriações com nossos clientes, que é de fato estar lado a lado com a força comercial da Cielo para dizer qual que é o problema que esse cliente tem. Traz para a gente tentar ver se a gente consegue resolver. E para a gente, um dos melhores casos desse foi recentemente com o auxílio emergencial. Um cliente comentou, super legal o auxílio emergencial, ele era uma grande rede de farmácias, ele falou, como que eu posso aceitar isso na minha loja? E trouxeram para a gente, eu lembro até hoje, numa sexta-feira à tarde, trouxeram esse problema. Aí a gente é meio inquieto, né? A gente falou, vamos tentar resolver isso daqui. A gente
desenhou um aplicativo dentro da Cielo ali, que é o nosso Smart Terminal. Porque a gente falou, cara, esse produto já está habilitado no e-commerce. A gente só precisa fazer o e-commerce chegar na mão do estabelecimento. E ele não precisa fazer uma grande automação, ele não vai contratar uma empresa, ele não tem tempo disso, as parcelas estão sendo pagas, ele precisa resolver o problema. Em 48 horas a gente fez a primeira versão do aplicativo. Na segunda-feira a gente já foi testar lá com o cliente para ver, é isso que você queria? Pô, é isso e tal. E no final, depois a gente fez alguns ajustes e conseguiu ir para a produção e conseguiu resolver não só o problema dos nossos clientes, mas o problema social também, de colocar as pessoas a menos risco, de ter que ir em um lugar para sacar e depois outro lugar para consumir. Então, esse é um exemplo que, para ter essa velocidade, a gente precisou de muitas áreas aqui dentro. Precisamos de tecnologia, precisamos da comercial, precisamos da nossa área que faz a conexão com os bancos para conversar com a Caixa, precisamos da ajuda da Elo, que era a bandeira que estava fazendo. E então, quando a gente fala, nossa, 48 horas, então não precisa de tanta gente assim. Não, é uma cultura que foi sendo construída para quando precisar, levanta a mão e todo mundo, beleza, deixa eu ir lá, deixa eu ajudar, que isso faz sentido. E, de novo, o ROI desse projeto foi ótimo, porque a gente só estava fazendo uma POC que virou um MPP, que virou um produto, e depois, obviamente, acabamos evoluindo, hoje o nosso QR Code aceita também, mas naquele momento emergencial mesmo, a gente conseguiu resolver uma dor, então, muito legal. Que bacana, que bacana. Feliz de ver uma inovação gerando impacto social, humano, verdadeiro para o cidadão na ponta, nesse momento que a gente está vivendo, assim. Uma das coisas que esse distanciamento social, esse isolamento me ensinou é que eu posso ter cabelo Chanel, eu estou há 120 dias, sem cortar cabelo, sem sair, tentando conseguir ajudar todo mundo do jeito que vocês estão fazendo, do jeito que a gente está fazendo, à distância, assim, E como é que a gente faz esse processo? Você falou algumas coisas, Gustavo, do modelo de integração, do time to market acelerado, e aí me trouxe de novo aquela sensação de fintech, assim, e como as fintechs têm uns modelos, que têm funcionado para o sistema financeiro, e aí eu vou trazer para a Ana, assim, de novo, uma coisa forte, assim. Ana, como é que você vê o papel das fintechs hoje no sistema financeiro nacional? O que você está vendo elas fazendo, e como elas estão ajudando a construir, quebrando barreira? Como é que você enxerga hoje o papel das fintechs? E aí eu passo, óbvio, para o Gustavo para complementar, mas primeiro eu queria te ouvir, Ana. Falando em fintech, eu acho que eu voltaria até uns 4 anos atrás, Se a gente for ver as fintechs há 4 anos atrás, a gente vê um crescimento gigantesco. No último ano, a gente tem em média de um crescimento de 34% das fintechs no Brasil, Então, isso já mostra algumas tendências, Fora isso, a gente também vê alguns aportes grandes, Pensando no ecossistema de inovação, o maior aporte está em cima perdi a palavra. Está em cima da parte de fintech, Então, a gente está falando 35% do volume aportado está em cima das fintechs. Então, aí tem muita coisa. O que agrega uma fintech, Agrega agilidade. Então, a gente, na parte financeira, se a gente for prestar atenção, a agilidade que uma fintech tem é muito grande. Então, óbvio que elas precisam construir algumas coisas dentro da legislação, dentro do como o Brasil funciona, mas isso ganha muita agilidade. E isso ajuda o ecossistema como um todo. Além disso, as fintechs nos trazem também muita democratização, Então, mesmo bancos digitais, outros tipos de fintech, até mesmo de crédito, a gente está falando que ajuda na democratização da população. Lembrando que a população brasileira não é todo mundo que é bancarizado, Então, isso ajuda, a fintech ajuda nessa escalada para a bancarização e etc. Então, eu vejo de extrema importância.
É óbvio que precisa tomar alguns tipos de cuidado, né? Porque a gente está falando... Não estou pensando nas grandes fintechs, tá? Já super renomada. Estou pensando, né, nesse crescimento. A gente tem mais de 900 fintechs no Brasil. Então, é um caminhar, né? Óbvio que a gente vê destaque entre 5, 6, até unicórnios aí que a gente já presta atenção, mas são coisas que a gente precisa prestar atenção, como o Cielo também. A gente vê uma boa oportunidade de co-criar coisas juntos, né? Então, isso nos alavanca em algumas coisas e nos ganha agilidade no mercado como um todo. E para mim, as fintechs, na minha percepção, têm trazido um potencial de empreendedorismo muito importante para o pensamento das pessoas, né? Se for pensar 10 anos, será que alguém consideraria abrir uma fintech, né? Será que ele teria os meios tecnológicos e também o pensamento que aquilo é possível, né? Então, quando você vê unicórnios, você pode até pensar, putz, eu não sei se eu vou ser um unicórnio, mas tem um espaço aqui. E eu acho que o papel muito legal da fintech é resolver problemas nichados mesmo. Não tem nenhum problema você resolver a realidade de um nicho específico. Para mim, se há dor, há empreendedorismo, né? Se há dor, há inovação, você tem um potencial de resolver. Então, eu vejo, cara, a fintech fala assim, eu vou resolver problema XPTO de PJs desse ramo. E o cara faz aquilo muito bem. Por quê? Porque ele faz aquilo. Ele se especificou naquele nicho. E depois ele fala, pô, mas você é um nicho limitado, né? Não, ele já vai ver o potencial financeiro gigantesco. E uma vez ele alcançando aquele nicho, que muitas vezes acontece, né? Você fala, cara, já atendi, já falei com todas as associações de tal ramo, já estou em quase 100% delas. Ele pode ir para um outro nicho, porque ele já tem todo aquele know-how, ele fala, bom, agora deixa eu especializar em outro. Então, eu acho que essa cauda longa de realidades do país permite isso. Então, a gente vê a China, que já virou a sociedade 100% cashless ali. Cara, se tem gente no Brasil ainda que é desbancarizado ou, em alguns momentos, não vê valor nas tecnologias que existem, a gente rodou uma pesquisa aqui que mostrou que muitas pessoas têm um celular com NFC, com uma carteira que pode fazer um onboarding, com um banco, e não usa. E a gente perguntou, por quê? E a resposta foi, porque eu não quero, não vejo valor nisso. Então, eu sinto que uma fintech que nasce para resolver um problema, ela já nasce com valor. O risco é nascer com uma solução buscando um problema. E aí você fica meio assim, tipo, cara, onde se encaixa esse bloquinho, né? Então, eu acredito que esse é o papel muito importante das fintechs de alcançar, vamos dizer assim, aqueles nichos de mercado que não foram deixados de lado, mas que potencialmente merecem um carinho especial e que podem ser melhor atendidos. E foi o que eu falei, é aquela cauda longa de estar tudo ali naquele momento, e elas impulsionam o nosso negócio também, porque, por exemplo, se como Alimente, uma startup focada em benefícios para pequenas empresas, não tivesse solicitado a nossa ajuda, assim, como que a gente conseguiria formatar um produto no formato que eles formataram ali, né? Como que a gente conseguiria criar esse business model? Talvez a gente demoraria muito mais e teria sido menos eficiente até. Então, eu acho que esse papel de atender os problemas da população e também impulsionar os nossos serviços, nosso Cielo as a Service. Aí, né? Legal. Um bom exemplo, Rodrigo, desculpa até te cortar, um bom exemplo é a inclusão da agricultura familiar, né? Esse que a gente estava falando do Lift. A gente, como Cielo, como que a gente chegaria até aí, né? Então, são nichos que a gente, com as fintechs, a gente acaba agregando, né? E aí, então eu vou puxar assim, ó. Se eu sou a inclusão da agricultura familiar, se eu sou a PREC, se eu estou a Tapão Fone, ou uma das outras 22 que estão no Lift, inclusive a Cult está aqui mandando um oi, a Fincat está aqui mandando oi, eu sei como conversar com a Cielo, né? Eu estou ali dentro e eu posso estar esperançoso em virar uma Cinecta, uma Flip, uma Bitify, uma Ideal, que vocês façam negócios compre, faça parceria, né? E eu tô com essas esperanças. Quem está fora desse ecossistema, né? Vocês estão lá no Inovabras, né? Vocês estão próximos, né? Muito próximos. Mas quem está fora do ecossistema, assim, ó, explica um pouco para a gente quais são os critérios, como é que vocês olham uma fintech hoje e dizem assim,
essa eu quero para dentro, essa eu quero puxar produto, essa eu quero me emparcerar a longo prazo com elas para todo mundo que está assistindo. Legal, acho que tem 2 caminhos principais, eu explico o primeiro e a Ana complementa o segundo. Muito parte das nossas necessidades aqui dentro, tá, Rodrigo? Da gente chegar e falar assim, cara, a gente precisa de uma empresa que sabe fazer Know Your Customer. Cara, a gente precisa de alguma empresa que consiga nos ajudar aqui com essa inteligência de push. E a gente, proativamente, no papel do garagem, faz esse scout. E aí a gente vai lá e joga uma sonda mesmo, conversando, e não se limitando a Inovabra para ver, cara, o que tem em outros lugares, etc. E nesse movimento também, a gente acaba fazendo talks da área de inovação da Cielo nesses polos de inovação para as pessoas nos conhecerem também. E o segundo é uma iniciativa que a gente faz, que é o programa de mentoria, que a Ana vai dar mais detalhes, que esse ano vai ser aberto para todos. Então, é uma maneira também de se conectar e ter essa interação, ser visto pela Cielo, né? De fato, a gente não tem um 0800 startup ainda, mas é um caminho super válido. A Ana pode dar mais detalhes. Exato. Falando do programa de mentoria, é um programa super bacana aqui dentro da Cielo, onde a gente junta os executivos da Cielo, VP, diretores, a área executiva mesmo da Cielo, para falar com a startup. Então, quando a gente faz essa seleção, e até aproveito as fintechs, as startups que nos estão assistindo para se inscreverem, começa dia 20, só para vocês saberem, a gente vai divulgar um pouco mais, mas isso ajuda tanto internamente quanto externamente, né? Então, o executivo vendo uma solução que faz sentido para a sua área, não tem o porquê não entrar para dentro. Vou dar um grande exemplo aí que a gente comentou bastante do Sinecta. O Sinecta foi bem por esse caminho. Ele participou do nosso programa de mentoria e dentro do programa de mentoria a gente abraçou, porque falou, não, precisamos, por que não a gente colocar para dentro? E outras também, né? Eu estou dando esse exemplo, mas tiveram outras. O ano passado a gente rodou com 17 startups, então são coisas que a gente consegue interligar, vendo fit dentro da Cielo versus soluções das startups, e aí o contrato APOC é uma consequência. Que bacana. E aí então vou reforçar os papéis de cada um, assim. A gente fica super feliz de ter um parceiro com vocês, com as iniciativas como mentoria, como garagem, e esse espaço aí para as fintechs. E lembrando o papel do Lift, né? O Lift é o único espaço que você tem um regulador acompanhando, né, muito próximo. Estou falando isso, mas meu amigo do Antônio Marcos, do Banco Central, está para soltar o sandbox regulatório, e aí aquela brincadeira é outro patamar, né? Mas você vê um desenho de evolução, de inovação do órgão regulador, né? Trazendo os inovadores para perto, no Lift, que é um sandbox tecnológico, setorial. A gente não mexe em regulação, mas essa proximidade que os projetos do Lift têm com o regulador e o regulador tem com os projetos inovadores, todo mundo ganha. A gente tem uma baixa de risco tecnológico da parte do regulador, graças ao que esse povo inventa, traz de modelo novo de negócio, né? E o regulador começa a entender a tecnologia, graças a vocês, parceiros, né? E aí vou reforçar aqui, né? AWS, Microsoft, IBM, pessoal da R3, Multiledgers, vocês, Cielo, e o pessoal da Seller. E aí a gente tem um regulador entendendo todas as tecnologias que estão por trás e todo mundo entendendo melhor a regulação. E essa é uma coisa que a gente leva muito, né? Assim, alguns chamam de tripé, a gente gosta da origem chamada a hélice, né? A tripla hélice da inovação. Você precisa da academia, você precisa das instituições de ensino, né? Pensando na inovação lá em pesquisa básica e aplicada, criando os primeiros desenhos de POC. Você precisa do segmento, do mercado, do inovador, no nosso caso, né? Do segmento financeiro, empreendendo e pensando em modelos novos, mas você precisa do governo, você precisa do regulador, entendendo o que está acontecendo e estimulando, né? A gente está muito orgulhoso aí de fazer parte desse projeto, onde o Banco Central se coloca como uma dessas hélices de inovação, fazendo regulação pró-mercado, pró-inovação.
Infelizmente, eu vou precisar acabar, eu acabei de olhar nosso horário, a gente está com 59 minutos de conversa, passa rápido demais. Eu vou mandar uma sugestão para o Lift Talk, ser uma conversa de 1h30, porque eu estou começando a ficar frustrado, eu mesmo, né? A conversa fica boa e a gente tem que parar. Ana, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês investido, pela parceria aí, né, já histórica no Lift. E aí eu deixo, né, uma despedida aí para vocês antes da gente encerrar. Eu agradeço, Rodrigo, não só o convite aqui, mas também a participação do Lift. A gente vê, de novo, o pilar startup para a gente não é um hobby, é uma necessidade. Então é muito bom a gente ter esse canal super, super aberto aí de conversa com os parceiros. Conte com a gente sempre, não só no Lift, mas também para suporte de outros projetos. E é isso. É isso mesmo. Obrigada aí pela oportunidade para a gente estar comentando um pouquinho do que a gente faz em inovação aberta aqui dentro da Cielo, quais são os nossos programas aí. Agradeço também o Lift, né, que nos ajuda bastante, nos traz bastantes insights, e é muito bacana conversar com os empreendedores. Obrigado. Eu acho que o ponto final para as startups que não estão no Lift nesse ano, ou potencialmente estarão no ano que vem, mas quiserem se conectar com a gente, seja mentoria, as iniciativas que a gente faz, siga as nossas redes sociais, que é o melhor canal para saber quando a gente está divulgando, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. A gente está sempre, quando for lançar esses grandes programas, a gente sempre comunica por lá, tá bom? Legal. Lívia, a gente vai ficar devendo a sua pergunta em relação à cultura, que é super importante. Acho que a gente tratou um pouco, mas não especificamente. Desculpa. A gente vai ficar devendo essa. Em nome da Fenasbac, em nome do Banco Central, em nome de todo o ecossistema do Lift, mais uma vez, obrigado para todo mundo que assistiu ao vivo. Obrigado para todo mundo que vai assistir isso aqui depois. Aquela história, você não sabe se dá bom dia, boa tarde ou boa noite para as pessoas. Vamos lá. Dá um olá aí. Muito obrigado, meus amigos. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.